meditação por dia já é bem bacana nesse processo de transformação, tá? Então, o primeiro passo para a transformação é essa questão das meditações. Eu tô falando aqui de meditação por quê? O que eu falei? Assim como para você perder peso, vai ter várias receitas, vai ter várias dietas, né? Para você desenvolver amor próprio, confiança, segurança, vai ter várias receitas. A receita que eu tô passando aqui é a receita que funcionou para mim. É a receita que foi transformadora na minha vida, que foi o Tantra, tá? Então, tô compartilhando da minha experiência desses anos todos, faz 7 anos, vai fazer 7 anos agora em janeiro que eu atuo com Tantra e tem sido transformador, tanto na minha vida como nas vidas das pessoas que vivenciam o Tantra. Então, é uma ferramenta muito poderosa, tá? Só que o que acontece? Eu percebi que eu tive um salto quântico muito grande, foi transformador. Só que eu percebo que as pessoas vão melhorando, mas não são todas que têm esse salto quântico tão rápido, tão profundo quanto eu tive. Por que acontece isso? A resposta: conhecimento. Tá? Então eu acho que além do Tantra, existe uma outra ferramenta, que é a ferramenta que eu trago também no meu curso, que é a ferramenta do conhecimento. Antes de chegar ao Tantra, eu era uma pessoa muito introvertida e que buscava muito conhecimento. Então eu estudava muito, eu não me relacionava com as pessoas, eu era fechada, eu não sorria, eu não dava risada, né? Eu não dava risada, eu não dançava, eu era uma pessoa assim bem fechada mesmo. E assim, a minha vida era estudar. Então eu estudava muito filosofia, psicologia, história, o coaching, que acho que é uma ferramenta maravilhosa, né? E as ferramentas de coaching estudavam muito isso. E a minha cabeça, ela entendia as coisas. Só que eu não conseguia sentir, né? E daí quando eu vim pro Tantra, que eu senti, daí encaixou tudo. Encaixou o conhecimento com o sentir, tá? Muitas pessoas, quando elas vêm pro Tantra, elas começam a sentir, só que como não tem o conhecimento, o que acontece? Elas começam a lutar contra o que elas estão sentindo. Por quê? Muitas vezes a gente tem muitos julgamentos, muitas coisas que vêm de fora e a gente entra nesse lugar de falar assim, o que é o certo, e eu vivo o que é o certo e não a minha verdade. Então eu vou lutando contra a minha verdade, porque eu quero fazer o que é o certo. A Ana colocou crenças limitantes, muito bem. Então, eu lembro que eu fiz eu era atriz, né, antes de ser terapeuta, professora, e eu fiz um espetáculo que eu estudava assim, eu estudei um pouquinho sobre Freud, e ele falava assim, que tinha o id, o ego e o superego. E o id é os nossos instintos, é aquilo que a gente faz por impulso. O superego é aquilo que a gente faz que é a razão, que é o que a gente aprendeu que é o certo. E o ego é o que vai ali analisar, né, o que eu tô sentindo, o que eu quero fazer e o que é o certo. E daí o ego que vai digerir tudo isso e vai expressar aquilo, né? E daí o que acontece? Quando a gente começa a vivenciar o Tantra, a gente se conecta com o nosso coração, com a nossa verdade. E daí às vezes a nossa verdade não é socialmente aceita, né? Às vezes a nossa verdade, né, são pequenas coisas, que nem, tipo, eu ia na missa todo domingo com meu pai para agradar meu pai, e de repente eu não quero mais ir na missa porque aquilo não faz sentido para mim. Como que eu, que sou católica desde que eu nasci, com 30 e poucos anos, vou falar pro meu pai que não vou mais na missa? Que não, sabe? Que não acredito das coisas que o padre está falando. Então, muitas vezes aquilo vai chocar, né? No meu casamento anterior, eu tinha um relacionamento livre.
Como que eu vou falar para a sociedade que eu tenho uma relação livre? Isso choca, né? Então as coisas, a gente vai chocando a sociedade, então a gente não quer viver o que é a nossa verdade, a gente quer se enquadrar no que esperam de nós. Porque a gente não quer decepcionar as pessoas, a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente não quer perder o respeito, né? E muitas vezes, quando a gente mostra a nossa verdade, as pessoas têm tanto julgamento, né? Então a gente tem medo do julgamento do outro, porque a gente também julga. Então a gente fica com medo do outro. E quando eu cheguei no Tantra, tinha coisas que a minha mente entendia, porque eu era muito estudiosa sobre psicologia, filosofia, coach, história, né? Eu era muito estudiosa, mas eu não conseguia sentir. Por exemplo, eu vivia um relacionamento, meu relacionamento tinha vários problemas, mas um dos problemas era que ele abusava de mim financeiramente. Então ele vivia me pedindo dinheiro. Só que eu não conseguia falar não, porque eu falava, eu tenho, eu vou falar não. Eu falava assim, você é mesquinha. Eu não conseguia falar não. E se eu falasse, às vezes eu conseguia, mas eu não ficava em paz. Tipo, se ele me pedisse R$ 20 e eu falasse não, eu ia, sabe, que absurdo, eu tô negando R$ 20 pra ele. Então eu ficava. Mas eu sabia que não era questão de R$ 20, a questão é que ele vivia me pedindo dinheiro. E não era, ele pedia emprestado, mas não devolvia. E ele vivia me pedindo dinheiro. Então, era a questão que eu estava sendo abusada financeiramente, né? Mas eu não conseguia fazer isso. E se eu fazia, eu sentia angústia, eu sentia culpa. Eu não sabia lidar com isso, eu ficava muito mal. Porque eu estava quebrando a imagem que eu tinha construído de mim, da pessoa boa, da pessoa generosa. E daí eu acessava um lugar que quebrava a imagem que eu criava. E eu não sabia lidar com isso. Quando eu comecei a praticar o Tantra, putz, acabou. Simplesmente eu conectei aquilo que eu já sabia com o meu sentir. Eu falei não e foi tudo bem, porque era a minha verdade, né? E eu não só fiz isso, eu terminei esse relacionamento. Eu entrei no Tantra para salvar o meu relacionamento. Era um relacionamento de 4 anos. Eu queria salvar esse relacionamento. E de repente, com 2 semanas, 3 semanas de Tantra, eu simplesmente terminei essa relação, que era um relacionamento tóxico, abusivo, que me fazia muito mal, tá? Então, o Tantra ele tem essa coisa assim do empoderamento, mas é importante ter esse conhecimento, porque se você não tem um conhecimento, você começa a lutar entre as coisas que você está sentindo com as coisas que os valores externos. Quando você se conecta com Tantra, você não consegue mais enganar o seu coração. A Ariana falou que parece até que eu estou falando, mas as nossas questões são muito parecidas, né? As questões são muito em comum. Então, quando você se conecta com Tantra, você não consegue mais enganar o seu coração. Você não consegue dizer um sim quando o seu coração está dizendo que é não, tá? E se você vai contra o seu coração, isso não é uma coisa simples para quem vivencia o Tantra, tá? Então, se meu coração está falando que é não, e eu falo sim, não é simples assim, não. Eu fico com isso martelando na minha cabeça que eu não fui verdadeira, que eu não vivi a minha verdade, e daí eu começo a entrar num lugar que não, sabe? Porque eu preciso olhar para isso.